Olá, não deixe de participar do Manhã no Ar com a gente. Manda pra cá sua reclamação, seu flagrante, sua denúncia, sua sugestão de reportagem. É muito simples, gente. Grava uma mensagem de áudio ou de vídeo e manda pro nosso WhatsApp. O número é 992258767. Você também pode interagir com a gente, você já sabe, mas nunca é demais lembrar na nossa página do Facebook. A gente tem aí, gente, a página do Facebook? Manhã no Ar, olha só, tá aqui atrás no nosso telão, Manhã no Ar, dá sua sugestão. Também tem links das principais assuntos que a gente discute aqui no Manhã no Ar, como você pode ter mais informações detalhadas. Aproveita, vai lá e dá uma curtida que a gente adora. Agora, vamos lá para cima, direto para o Distrito Industrial, onde os trabalhadores do transporte especial que fazem rota para as empresas haviam aí prometido uma paralisação para hoje. O RC Cop está sobrevoando e o Adeilson Albuquerque traz as informações para a gente. Bom dia, Adeilson. Pelo jeito, não aconteceu essa manifestação. Tudo tranquilinho aí no Distrito na manhã dessa sexta-feira, né? Exato, bom dia para você, Dani, bom dia também para o papai, para a mamãe, para a criançada, para todo mundo, é claro, que acompanha o Manhã no Ar nesta sexta-feira. Exatamente, Dani, como você falou e nós estamos mostrando aqui, a bola da Suframa no Distrito Industrial foi descartada exatamente aquela paralisação do transporte especial que faz rotas, principalmente aqui para o Distrito Industrial. Essa paralisação estava planejada para começar hoje pela madrugada, mas depois de uma reunião entre a categoria intermediada pelo prefeito Arthur Neto e o governador José Mello, ela foi então levantada, foi descartada. E uma nova rodada de negociação, Dani, vai acontecer ainda na tarde de hoje. Antes, a greve estava sendo montada como forma de protesto, a gente pode dizer assim, por parte dos mais de 4.000 motoristas dos transportes especiais que prometeram cruzar os braços logo na madrugada de hoje, exigindo, é claro, reajuste salarial de 15%. De acordo com o Sindicato das Empresas, Dani, de transportes de passageiros por fretamento de Manaus, os motoristas haviam planejado fechar as rotatórias do Coroado, do São José, Armando Mendes, que é ali a bola da Samsung, e aqui a bola da Suframa. A gente já sobrevoou ali pela rotatória do Coroado, a gente já sobrevoou também o São José e o Armando Mendes, e a gente está agora aqui na bola da Suframa. Realmente a gente observou que está tudo tranquilinho, mas existem vários profissionais do Manaus Trans com carro guincho, principalmente ali na bola do Coroado, para qualquer situação de emergência. Assim como também a gente avistou algumas viaturas da Polícia Militar de prontidão também para qualquer ocorrência na medida do possível. Então, mas por enquanto, Dani, nesta sexta-feira, tudo tranquilinho na capital do Amazonas, principalmente aqui no Distrito Industrial, graças a Deus, Dani. Graças a Deus, que bom, realmente uma notícia para todo mundo, uma notícia ótima que o Adeilson traz pra gente. Adeilson, daqui a pouco a gente volta com vocês, com informações, inclusive informações de tempo, mas eu queria que você pedisse pro Alex segurar um pouquinho a imagem e eu vou pedir pra produção pra gente dividir a tela exatamente, porque eu queria falar com o Rômulo de Castro, que teve durante a madrugada nas principais entradas do Distrito Industrial, que a gente mostrou agora as imagens aéreas já do RC Cop, e ele vai falar pra gente o que as autoridades do trânsito, na verdade, se prepararam, né, caso houvesse realmente essa greve que não estava autorizada, mas que prometia realmente causar um transtorno muito grande da cidade. Felizmente não aconteceu. Como é que foi essa preparação, Rômulo, você aí que correu as principais ruas do entorno do Distrito Industrial nessa madrugada? Bom dia. Bom dia, Daniela. Muito bom dia para você ligado no Manhã no Ar. Obrigado pela sua audiência. Daniela, nós fomos a 3 rotatórias, 3 bolas. Bola do Armando Mendes, conhecida como a bola da Samsung, bola do Coroado e também a bola da Suframa. Lá, a gente vai soltar agora as imagens para você ver. O que a gente identificou nessas imagens feitas pelo Daniel Melo foi um patrulhamento grande. Vários policiais, agentes do Manaus Trans, agentes do Detran, todo mundo reunido lá. Por quê? Uma medida de precaução, uma prevenção. O objetivo era, ainda é na verdade, caso haja algum tipo de protesto e esse protesto venha atrapalhar o fluxo de trânsito, venha comprometer o vai e vem das pessoas, a ordem, de acordo com alguns policiais e agentes de trânsito que não quiseram gravar entrevista, é a seguinte: causou tumulto, pode tirar o veículo na hora, porque o objetivo dessa vez é fazer totalmente diferente do que aconteceu da última, por exemplo, quando o trânsito ficou muito parado naquela área da Zona Leste, no Distrito Industrial de Manaus. Prejuízo menor é o que eles querem nessa situação. Eu digo é o que eles querem porque, Daniela,
mesmo com essa reunião entre o governo, o município, os trabalhadores, alguns trabalhadores não estão contentes não e prometem que ainda hoje podem fazer algum tipo de manifestação para chamar a atenção dos governantes sobre o reajuste de pelo menos 15% que eles querem. Então esse patrulhamento que a gente viu lá por volta de 4 horas da madrugada deve continuar até segunda ordem, até o momento em que as autoridades maiores disserem, olha, todo mundo sai daí. Por enquanto isso não acontece, os policiais continuam no local, inclusive o Detran disponibilizou pelo menos 10 agentes de trânsito e com eles estão aqueles caminhões grandes que fazem o reboque de veículos. Caso haja prejuízo, caso haja confusão, o esquema de segurança já foi montado, Daniela. O que é muito interessante, né, Rômulo? O que a gente vê em outras ocasiões de protesto, a gente não sabe direito se as autoridades também, através dali do setor de inteligência, não são informadas, a gente não sabe o que acontece, é que não há uma preparação da cidade para esse tipo de ocorrência. Acaba causando um transtorno imenso na vida de todo mundo. Pelo que você está dizendo agora, até carro guincho foi disponibilizado, quer dizer, caso houvesse esse protesto, talvez ele não tivesse a repercussão toda que tinha sido planejada, porque os carros seriam retirados. Pelo que você está dizendo, a estrutura montada foi para isso, né? É, uma estrutura grande, inclusive. Rapidamente eu consegui conferir umas 10 viaturas da Polícia Militar, 2 carros guincho grandes do Detran, agentes do Manaus Trans, todo mundo nesse esquema de segurança que foi montado como modo que eu falei ainda há pouco de prevenção. Eu acredito que seja, Daniela, em relação à experiência que tiveram de outros protestos, que não foi uma experiência muito legal. A última a gente mostrou aqui com o Márcio, o Adeilson, nós falamos durante o Manhã no Ar, foi um prejuízo enorme para a população e eu acho que já pegando isso como experiência, resolveram fazer esse esquema de segurança, coloca lá, é melhor a gente pecar por excesso numa situação como essa, como diz o ditado popular, né? Havendo ou não manifestação, os policiais já estão lá, caso a intervenção seja necessária. Como diz o ditado, né, Rômulo? Melhor prevenir que remediar. Obrigada, daqui a pouco a gente volta com você com outras informações. E ontem o dia também começou com protesto, com problemas no trânsito, como nós mostramos aqui no Manhã no Ar, ao vivo do RC Cop, você lembra bem, ali em frente à Presidente Vargas, manifestantes, moradores ali daquelas áreas alagadas do Beco São Domingos, do bairro Presidente Vargas, na Zona Sul, acabaram assim, em confusão realmente, como a gente mostrou de manhãzinha ao vivo em primeira mão para você. Eles fecharam o trecho por grande parte da manhã, o trecho da Constantino Neri, pediam cadastramento das famílias do Prosamin. Vamos ver como é que foi a confusão na manhã de ontem. Quem enfrentou o trânsito teve de ter paciência. 2 horas aqui esperando, nesse trânsito louco aqui. A manifestação foi neste trecho da Avenida Constantino Neri, próximo ao Terminal 1. Os manifestantes fecharam a via para chamar a atenção das autoridades. Eles querem a retirada das famílias que vivem na área alagada do Beco São Domingos, no bairro Presidente Vargas. A polícia precisou usar spray de pimenta para conter os manifestantes. Uma pessoa foi presa. Amanhã, pode ter certeza que eu vou tocar fogo nisso aqui amanhã. Se o prefeito der uma resposta junto com o governador. A área onde os manifestantes moram foi tomada pela água, mas também pelo lixo, bichos peçonhentos e até pelo caramujo africano. O governador prometeu várias vezes pra gente que a gente ia sair esse ano do alagado e não cumpriu. Eu tenho documentos aqui que prova que eles dizem aqui, ó, que não é prioridade de obra. Como é que eles falam que não é prioridade de obra se as casas estão caindo? Entendeu? A minha casa está tombando aqui, eu tenho o laudo da Defesa Civil comprovando que a minha casa está em alto risco de desabamento. A situação da maioria dos moradores do Beco São Domingos é essa aqui. Por conta da enchente, eles estão vivendo de forma improvisada. Nesta residência, o proprietário já levantou o assoalho 3 vezes. É possível até a gente pegar no teto. Andar nesses locais está cada vez mais difícil. Só se for assim, agachado, porque senão bate no teto e quebra a cabeça. A gente quebra a cabeça da gente. Segundo eles, apenas quem mora na parte alta do beco foi retirado pelo Prosamin. O problema é que a cada subida das águas, o medo de quem mora ao lado do perigo só aumenta. Nós só estamos querendo o nosso direito, entendeu? Porque estão tirando as pessoas de cima e não estão tirando as pessoas do alagado. Entendeu? O que é isso? A prioridade é para os alagados, para as pessoas que estão aqui, ó, sofrendo. Cadê
o Prosamin habitacional, cadê os direitos de resposta desses moradores que aqui se encontram? Como aqui tem muitas pessoas deficientes, físico, cego, né? Idosos, mulheres grávidas. Então é isso, nós pedimos aos governantes que possam olhar e nos receber, para que dê uma resposta, porque estão cansados de ser empurrados pela barriga. Como a gente mostrou ontem, inclusive lá de cima do RC Coop, a situação realmente é muito difícil nessa região. Eu conheço, já fui algumas vezes fazendo reportagem e às vezes as autoridades nem sempre estão de olho nessa situação aí do pessoal do Beco, do Presidente Vargas. Por quê? Porque não está numa via principal. O Prosamin geralmente acaba ali contemplando o que está mais visível, o que está mais na beira, na margem ali das principais avenidas e essa região do Beco fica por trás ali da Constantino Neri e nem sempre é vista uma situação, eles realmente padecem dessa necessidade que a gente mostrou na reportagem, que a Catiana mostrou, há muitos anos e precisam de uma atenção especial. O Prosamin informou que já existem 272 famílias cadastradas para o reassentamento no bairro Presidente Vargas e que o início dessas obras e atendimento dessas famílias estão previstos para o primeiro semestre de 2016. Segundo a direção do programa, a equipe que atende os moradores cadastrados disse ainda que as pessoas que participaram aí do protesto que a gente mostrou ontem, mostrou hoje também, não seriam pessoas beneficiadas pelo programa, talvez por isso mesmo estejam aí revoltadas e querendo uma ajuda especial. Agora, vamos ao vivo ao estúdio da Rádio Acrítica conversar com Wilson Lima e Adriane Diniz, que já estão lá. Olá, Adriane. Olá, Wilson. Tudo bem? Oi, bom Daniela. dia, meninos. Bom dia. Tudo bem. Diga lá quais são as novidades, o que está sendo discutido aí na Rádio Acrítica. Até agora a gente está falando principalmente do trânsito. A gente recebe informação da Torquato Tapajós está muito tranquila até o momento. Tem a manifestação lá na Ponta Negra. Conversamos agora com o presidente do Sindicato dos Servidores da Construção Civil. A informação é de que eles estão reunindo cerca de 3 a 4 mil pessoas e o protesto é contra as mortes que acontecem nas obras aqui da cidade. Aconteceram 2 na semana passada e o protesto é sobre isso e também outros problemas na área de construção civil. É mais na verdade, uma manifestação que eles fazem. Não devem ficar muito tempo ali obstruindo o trânsito, mas para chamar a atenção e tentar chamar a atenção dos empresários, das empresas e também do Ministério Público do Trabalho para tentar intervir nesses problemas que acontecem na área de atuação. Onde é que eles estão exatamente? Diz aí pra gente. Eles devem estar ali nas proximidades do Ducila. É ali, próximo do Silas, o shopping da Ponta Negra. Essa informação que a gente recebe está me confirmando aqui o diretor-presidente do Manaus Trans, que é exatamente naquele trecho ali que eles estão concentrados. Sentido centro. Inclusive, olha só, gente, a produção está me informando que a gente tem imagens ao vivo, a gente acabou de colocar no ar para os ouvintes, né? Quem não está assistindo a gente pela TV, está ouvindo aí pela rádio. Nesse momento, as pessoas que estão vendo o Manhã no Ar, nós estamos mostrando pelo RC Coop ao vivo as imagens exatamente da situação que a Adriane e que o Wilson estão comentando aí na rádio. Não é realmente um grupo muito grande de pessoas, mas está causando certo transtorno. Eles ocupam cerca de duas pistas, exatamente onde ele falou, ali em frente ao Ducila, nas proximidades do shopping Ponta Negra. A gente volta daqui a pouco, produção, falar com o Adeilson na RC Coop. Eu queria voltar agora com o Wilson e a Adriane, então, na rádio. O que mais, além de trânsito, está sendo discutido ou está programado para a Crítica Notícia de hoje, meninos? A gente vai falar sobre ciclovias hoje. Ciclovia, o debate da semana. Toda sexta a gente tem um debate aqui, começa a partir das 7 horas. Vamos reunir o pessoal do Pedala Manaus, alguns parlamentares. O Paulo Henrique Martins, diretor-presidente do Manaus Trans, já está aqui. A gente vai discutir as estratégias, o planejamento, as dificuldades para os ciclistas na cidade. Tá certo, obrigada Wilson, obrigada Adriane. A gente vai entrar agora com o RC Coop, eu não sei como está a programação de vocês aí na rádio, mas o Adeilson então já está ao vivo também para entrar aqui na TV, já estamos. A gente vai junto, Dani. Imagem, então vamos junto, então Vamos mostrar. pegar essa carona. Vamos lá, Adeilson, fala então para os nossos ouvintes e para os nossos telespectadores o que está acontecendo aí na estrada da Ponta Negra, Adeilson. A gente observa aí, Dani, essa manifestação, como a gente mostra nas imagens exclusivas do nosso repórter cinematográfico Alex Gomes, um grupo de manifestantes. Nós temos 2 informações que esse grupo de manifestantes, eles estão reclamando a situação da construção civil, além de pessoas também estão aí que são contra mudanças do governo no plano econômico. Inclusive, a gente mostrou agora há pouco uma faixa da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Olha,
da Constituição Civil, além de pessoas para mudanças do governo no plano econômico. A gente chama a atenção que o trânsito, principalmente para quem vem ali do centro em direção à Ponta Negra, o trânsito é bastante lento, complicado, como a gente mostra neste exato momento, Dani. Na verdade, o que a gente vê daqui de cima é muito claro, é uma confusão nos dois sentidos, né? A gente, lógico, quem está indo no sentido centro, bairro, no sentido da Ponta Negra, está sendo impedido, né? Tem uma via apenas, o trânsito podendo transcorrer, mas quem vem ao contrário também da Ponta Negra acaba ali diminuindo para ver o que está acontecendo e causando uma certa retenção, né? Exatamente isso. Realmente a gente já considera que os dois lados aqui da estrada na Ponta Negra estão prejudicados, tanto para quem vai para o centro quanto para o bairro. A gente mostra que realmente nos dois sentidos o trânsito já é bastante complicado, mas bem mais parado para quem vai em direção à Ponta Negra devido a essa manifestação aí desses cidadãos, dessas pessoas. Tem um carro inclusive ali bem no lado esquerdo da pista, com algumas pessoas em cima deste carro, Dani, com palavras de ordem, e o Manaus Trans já está por ali. A gente observa apenas um agente de trânsito no local e um lado da pista, inclusive, já foi aberto, como a gente mostra neste momento, para quem segue ali em direção à Ponta Negra, mas o trânsito é complicado sim nos dois sentidos, Dani. Se puder evitar, é bom evitar. Aí vai por onde? Pela Estrada do Turismo, é isso, Adeilson? Exatamente, a opção agora para quem está saindo ali da Ponta Negra é seguir pela Estrada do Turismo, pegar ali o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes para sair lá na Torquato Tapajós, que agora há pouco a gente sobrevoou por lá o trânsito no sentido centro. Pela Torquato é bem tranquilo, porque por aqui, se vier por aqui, o trânsito já é bem mais complicado na manhã de hoje. Quem não tem muito compromisso por aqui, quem sai ali do centro em direção à Ponta Negra, é bom que evite. Quem já está na Ponta Negra, é bom seguir ali pela Estrada do Turismo, pelo Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, para pegar lá Torquato Tapajós, que por lá o trânsito é bem melhor, Dani. E os agentes estão chegando. Agora a gente já vê pelo menos 3, né? Tem 3 agentes ali tentando desviar. Ainda agora era apenas um, agora já tem 3 aqui tentando desviar. Obrigada, Deilson. Daqui a pouco a gente volta com você, com outras informações daí mesmo ou de outro canto da cidade, mostrando tudo sempre ao vivo lá de cima, o melhor ângulo para você que ouve a gente pela rádio e vê pela televisão. Obrigada, Deilson. Vamos dividir a tela então, produção. Vamos falar agora com o Márcio. Olha só, o Márcio Azevedo, ele está ao vivo no bairro da Redenção, onde foi morto um homem após reagir a um assalto. Márcio, como é que foi essa história? Conta pra gente. Bom dia, Daniela. Bom dia a você que está conosco. Infelizmente, mais um trabalhador que foi assassinado nas ruas de Manaus. Até o momento foi identificado apenas como Francisco, o senhor Francisco, que é pedreiro. Ele veio até aqui esse ponto onde nós estamos, onde estão as viaturas agora, que é uma parada de ônibus aqui na rua Miraselva, que é uma principal que passam muitos ônibus. E ele estava no local, um veículo Gol, modelo Gol, vermelho, passou, isso são informações da Polícia Militar. Dentro haviam 3 pessoas, um motorista e 2 ocupantes. Esses 2 ocupantes anunciaram o assalto. Um anunciou o assalto para quem estava na parada do lado direito e o outro anunciou o assalto para quem estava aqui desse lado esquerdo, onde estava o seu Francisco. Segundo informações, ele, como já teve outros casos de assalto, ficou revoltado, disse para os assaltantes que não iriam entregar nada e ainda falou que se eles quisessem atirar, podiam atirar. Foi o que os assaltantes fizeram, atiraram contra ele pelo menos 2 tiros e o seu Francisco, que é pedreiro, caiu do jeito que está nesse momento ali, próximo a um veículo, e já perdeu a vida. O SAMU ainda esteve aqui no local para tentar prestar algum socorro, mas infelizmente já chegou, ele já estava sem vida. A família da vítima já chegou aqui no local, está desolada, e o que as pessoas reclamam aqui é que aqui no local acontecem muitos arrastões. As pessoas passam, são vítimas com frequência de arrastões, principalmente na parada de ônibus e principalmente nesse horário, no final da madrugada, início da manhã. Segundo o tenente Proença, que está aqui de costa, que é o supervisor de área da Polícia Militar, da 17ª SICOM, que responde por essa área, já existem viaturas da área dele e também da 10ª SICOM patrulhando aqui os bairros próximos para tentar localizar esse veículo e esses suspeitos. Por enquanto, não tem nenhuma informação. Eles vão tentar puxar imagens do circuito de câmeras que tem aqui em uma madeireira e uma farmácia aqui próximo para tentar visualizar esse carro e tentar chegar a esses assaltantes. Esse trabalho da polícia vai continuar por todo o dia de hoje. A investigação vai ficar a critério da Delegacia de Homicídios.
Daniela, a Delegacia de Homicídios que ontem conseguiu colocar as mãos em um homicida depois de um crime cometido há um ano. O crime foi cometido no dia 25 de maio do ano passado. Uma jovem foi assassinada por estrangulamento no Monte das Oliveiras porque devia R$90 para um traficante conhecido como Pila. A Justiça concedeu um mandado de prisão e ontem à tarde a Polícia Civil conseguiu prendê-lo e vai apresentá-lo hoje à sociedade 9h30 da manhã na sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros lá no bairro Amazonino Mendes. Daniela, eu volto com você. Obrigada, Márcia Azevedo, com as informações de polícia. Realmente uma situação muito triste mostrada agora pelo Márcio, uma situação que aconteceu agora há pouco, de madrugada. A gente imagina realmente a dor dessa família. A gente não entende por que o seu Francisco foi reagir, foi desafiar. Não pode, gente, por favor. A gente sabe que não há nada mais importante do que a própria vida, mas entende também o desespero das pessoas que já foram assaltadas tantas vezes e vivem esse clima de insegurança. Realmente, a gente se fica solidário com a família nesse momento e espera que tudo se resolva bem e que essas pessoas que mataram esse homem do bem, um trabalhador, sejam presas. É o mínimo que a gente pode esperar das autoridades. E por falar em prisão, a prisão domiciliar do traficante Zé Roberto da Compensa durou menos de 24 horas. A prisão foi cancelada pela juíza Mirza Thelma, que havia concedido benefício ao preso. A decisão gerou aí um desentendimento entre Justiça e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Vamos ver como é que foi isso. Ainda com dificuldades para andar após a cirurgia no joelho, ele teve de sair amparado pelos médicos. Passava das 4h30 da tarde quando a ambulância deixou a casa na Cidade Nova, onde Zé Roberto passou menos de 24 horas. 7 viaturas e mais de 20 policiais militares fizeram a escolta do narcotraficante para o complexo penitenciário Anísio Jobim, na BR-174. A transferência foi em menos de 30 minutos. O retorno de Zé Roberto ao Compage foi consequência de um suposto desentendimento entre a Justiça e a Administração Penitenciária. O secretário da SEAP, Luiz Marbonates, disse que, no último dia 26, em resposta a uma solicitação do Ministério Público, enviou um ofício com cópia para a juíza da Vara de Execuções Penais, Mirza Thelma, informando que todas as unidades prisionais da capital possuem enfermarias equipadas para a recuperação do detento, o que também foi confirmado pela Corregedoria e médicos peritos do Tribunal de Justiça durante uma inspeção na manhã dessa quinta-feira. Na terça-feira, e mantive contato com a doutora Mirza por telefone, para saber qual endereço deveria mandá-lo. No Ministério Público foi entregue antes de meio-dia, e lá no Ministério, lá com a doutora Mirza, foi às 12h19, certo? Foi entregue lá o documento. O parecer da doutora Mirza só foi às 18h57. Eu entreguei o documento, foi entregue pela Secretaria às 12 horas. O trâmite interno do tribunal eu não sei, mas eu entreguei o documento conforme foi acordado com ela, cedo ainda o documento. Mas a magistrada alega que, antes de autorizar a prisão domiciliar de Zé Roberto, recebeu 2 laudos assinados por médicos que atendem o sistema prisional. De acordo com os documentos, a enfermaria do Compage não teria condições adequadas para o pós-operatório. Só depois recebeu o ofício do secretário. Entretanto, na manhã de hoje, eu fui surpreendida com o requerimento do Ministério Público, pedindo a juntada de um ofício do Coronel Bonatti, dizendo que todas as unidades prisionais dispõem de enfermaria em condições adequadas para receber os presos. Se as unidades prisionais dispõem disso, eu quero saber por que os laudos estão vindo dizendo que precisa de prisão domiciliar, porque não existe só desse José Roberto, existem outros. E eu vou juntar esse ofício a todos os outros e rever todos os outros. Já mandei instaurar procedimento para saber quem é que está mentindo. Ou é o secretário, ou é os médicos. Porque os médicos dizem que a unidade não tem condição. O secretário diz que a unidade tem condição. Zé Roberto é considerado um dos maiores traficantes do norte e nordeste do país e apontado como um líder da organização criminosa Família do Norte. Foi preso em agosto de 2010 por tráfico interestadual de drogas e foi transferido do Presídio Federal de Porto Velho para o Anísio Jobim em 2012.
Que confusão, né? Durante toda a semana foi isso, foram várias notícias desencontradas. A gente mesmo, jornalistas da imprensa, tinha várias manchetes, várias publicações, ia para a prisão domiciliar, não ia ficar no Compage, uma confusão danada. Essa pergunta que a juíza a doutora Mirza Thelma fez, a gente também quer saber, na verdade, o que aconteceu em toda essa situação. A gente continua acompanhando, porque como nós mostramos ontem aqui no Manhã no Ar, 24 pessoas, 12 soldados em cada turno do dia, estavam fazendo a segurança aí na casa do Zé Roberto da Compensa, que agora mora na Cidade Nova, e a gente mostrou que realmente é um número muito maior, um efetivo muito maior do que tem em vários bairros que carecem realmente de uma segurança maior. Que bom, então, que ele voltou para o Compage, segundo as autoridades, com condições de ser tratado, se recuperar dessa situação, essa cirurgia nos joelhos. A gente continua acompanhando, saber se essa novela aí vai ter algum capítulo a mais. Uma balsa de 400 toneladas foi furtada no bairro Santo Antônio na madrugada dessa quinta-feira. De acordo com o Sindicato das Empresas de Navegação do Estado do Amazonas, a embarcação, gente, estava atracada em uma boia no Rio Negro. Ainda segundo o Sindarma, o setor de navegação tem sido alvo de criminosos nos rios, os chamados piratas da água doce. Eles dizem que os ataques ocorrem com maior frequência em trechos de rios no interior do Amazonas e em áreas mais isoladas. Mas esse não foi o caso dessa. Aqui em frente a Manaus, a embarcação furtada tem como nome Golfinho 7, está avaliada em R$300 mil. Nessa época de cheia dos rios, quando as águas estão bastante altas, né? A água invade a floresta, cheio de furos, de lugares para onde esses piratas podem escapar e também esconder essas embarcações, normalmente aumenta o número de ocorrências de furtos feitos por piratas dos rios, o que não acontece no segundo semestre do ano, quando é mais difícil ele se esconder, porque o volume de água é menor. A gente espera que não só esse caso, mas outros também sejam inibidos. Os acidentes envolvendo caminhões e carretas geraram uma discussão na Câmara Municipal. A Comissão de Transportes da Casa reuniu caminhoneiros, empresas de cargas e órgãos ligados ao problema para discutir propostas que ajudem a disciplinar a circulação desse tipo de veículo dentro da nossa cidade. Está precisando mesmo, a gente vê, infelizmente, com certa frequência, acidentes envolvendo carretas e caminhões. Vamos ver a reportagem. Por mais de 2 horas, órgãos de trânsito e transporte, além de sindicatos de caminhoneiros e de empresas de transporte de carga, se reuniram para discutir soluções para a circulação de veículos de grande porte na cidade. O Manaus Trans informou que a restrição para esses veículos já existe em alguns horários desde junho do ano passado, na Avenida Constantino Neri e parte do centro, mas a ideia é ampliar a partir de julho. Já estava programado Paraíba e Recife e depois o corredor Efigênio Salles. Agora, nós temos outras vias. O Boulevard, a Cachoeirinha, Carvalho Leal, a própria Castelo Branco, toda a Avenida Brasil, todos esses grandes corredores, é propósito da Prefeitura fazer a restrição de caminhões nessas vias. Já o Detran defende que é preciso mais. O diretor-presidente do órgão quer a restrição de carretas em todas as ruas. O ideal seria que elas circulassem das 9 da noite às 6 da manhã. Sei que isso aí é impossível porque o comércio e a indústria precisam desse serviço. Mas restringiríamos de 9 para que elas circulassem a partir das 9 da manhã até as 17 horas, que é quando o trânsito não está muito carregado ainda. Elas podiam circular, fazer as suas entregas e as pessoas não temerem um contêiner ao seu lado ou trafegar ao lado do contêiner. O representante do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga rebateu a proposta. Ele disse que não podem ser responsabilizados pela ineficiência do poder público. Qualquer greve com qualquer coisa para essa cidade. Por quê? Porque a cidade não investiu na infraestrutura do transporte, na sua malha viária. Todo esse debate foi motivado pelos acidentes envolvendo carretas. O mais recente ocorreu na semana passada, quando uma carreta tombou na Avenida Humberto Calderaro e deixou a cidade parada. O Sindicato dos Caminhoneiros aproveitou para defender a categoria das acusações de que os acidentes são causados por imprudência dos motoristas. O que ocorre em Manaus hoje é o seguinte: chega 3 contêineres para uma empresa. Esses contêineres são rapidamente esvaziados e devolvidos porque eles pagam diária. Correto? E normalmente eles pegam carga de 2 contêineres e colocam em um só e botam em cima do caminhão. Esse contêiner vem lacrado. O caminhão não tem balança.
Quem tem que ter balanço é eles. Então, quem coloca carga mal condicionada e excesso de peso são os transportadores, são os embarcadores. As propostas apresentadas nessa reunião vão ser levadas para o Fórum de Mobilidade que vai ocorrer em junho. Vai sair algumas sugestões que serão importantes serem colocadas, porque o plano de mobilidade são vários temas, dentre eles está também colocado o transporte de cargas pesadas, né, e de cargas perigosas também. Esse problema vem se desenrolando aí pelo menos desde 2013, quando aconteceu em março de 2013, aquela tragédia, aquele acidente envolvendo um caminhão, um veículo pesado com 15 mortes em um micro-ônibus. E desde lá a prefeitura se manifestou a favor de ordenar a cidade quanto à circulação de veículos pesados, mas de lá para cá essa discussão pouco andou, como a gente viu, cada um defende aí o seu lado e nenhuma conclusão efetiva é feita. A gente continua aguardando para preservar as vidas das pessoas que circulam na cidade. Não é só uma questão de ordenar trânsito, não é só uma questão de chegar mais rápido no trabalho ou em casa. É uma questão realmente de preservar vidas e a gente continua acompanhando essa discussão que é importantíssima para a cidade de Manaus. E por falar nisso, mais uma morte que chocou, né? A morte de um ciclista que ocorreu na quinta-feira da semana passada, fez todo mundo ficar chocado com as imagens divulgadas, inclusive em redes sociais. Fez o vereador Jaido dos Rodoviários sugerir uma proposta na Câmara Municipal de Manaus que visa, gente, restringir o horário de circulação das bicicletas na cidade. Sabia disso? Que ele propôs isso? Só que a novidade não agradou todo mundo, não. Vamos ver. Há 2 anos, Neto trocou a vida de passageiro de ônibus pela de ciclista. É assim que ele vai para o trabalho e para a faculdade. Devido ao trânsito muito caótico, muito tenso, pela parte da manhã e pela parte da tarde na saída do trabalho e ir para a faculdade. Então, há 2 anos eu comecei a andar de bicicleta e agora eu aderi e eu estou andando de bicicleta. Ele faz parte dos 2% da população manauara que usa a bicicleta como meio de transporte. Isso equivale a mais de 40 mil pessoas. Todo esse grupo seria prejudicado com o suposto projeto de lei do vereador Jaildo de Oliveira Silva, do PRP. A polêmica seria uma restrição no horário de circulação dos ciclistas. Mas Jaildo disse que tudo não passou de um mal-entendido. Eu nunca falei em projeto para proibir bicicleta. Ao contrário, eu apenas comentei na tribuna, que eu ia solicitar da Manaus Trans solicitar dos órgãos competentes mais sinalização, principalmente para as pessoas que andam à noite. Foi só isso. Nas ruas, a ideia dividiu opiniões. Eu concordo, porque tem muitos motoristas que são imprudentes e não respeitam os ciclistas. Então, até pela uma questão de segurança, eu acho que está certo. Eu não acho interessante. Não pode restringir o direito do cidadão de ir e vir, independente do horário. A bicicleta é um uso comum para a população em si. A proposta é permitir a circulação de bicicletas só a partir das 7h30 da noite. Isso de segunda a sexta. O horário só seria liberado aos fins de semana. O detalhe é que a medida vai de encontro ao Código de Trânsito Brasileiro. A lei é de 1997 e assegura ao ciclista o direito de circulação nas vias de pista dupla, quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento. Foi o caso do seu Antônio de Lima, o aposentado de 61 anos, que foi atropelado na última quinta-feira por um ônibus da linha 440, na Djalma Batista. Seu Antônio morreu na hora. Um grupo de ciclistas colocou uma bicicleta branca no local do acidente, como forma de homenagem e protesto. A empresa do transporte coletivo chegou a entrar em contato com Cristiano, filho da vítima, dizendo que ia pagar uma indenização, mas isso não aconteceu. Isso está na mão da advogada já o processo, vai entrar com um processo civil, logo em seguida um criminal, e vamos buscar justiça, né? Principalmente contra o motorista, para que outras pessoas não venham a sofrer esse tipo de dor que a gente está sofrendo no momento. Desde o ano passado, foram 6 acidentes como esse. Manaus produz 1/4 das bicicletas do Brasil. Em um ano, as vendas aqui na capital aumentaram 15%, segundo a Abraciclo. No entanto, existem menos de 6 quilômetros de ciclovias aqui na cidade. Na tentativa de garantir a segurança dos ciclistas, o Instituto Municipal de Trânsito disse que vai investir em sinalização viária.
A gente tem o projeto de fazer as ciclorotas. As ciclorotas é justamente a sinalização viária dos lugares onde mais os ciclistas eles pedalam. Isso está no nosso planejamento de verão agora para ser feito, para que a gente possa avançar com a sinalização viária. Enquanto os problemas não são resolvidos, os ciclistas continuam dividindo espaço com os carros. Infelizmente, é uma falta de respeito com o ciclista, porque eu jamais vou fechar ele. Eu sou um porte pequeno e ele tinha que dar mais prioridade para mim. Realmente é um absurdo essa falta de cuidado, mas também, obviamente, a solução não é impedir que o ciclista, né, que tem uma forma tão saudável de se locomover, o que deveria, inclusive, ser estimulado nas grandes cidades do mundo, a locomoção, o deslocamento através da bicicleta é estimulado pelas pessoas. Aqui, ao contrário, tem gente propondo para que não circule com a bicicleta, o que é um verdadeiro absurdo, e a gente espera realmente que os ciclistas mantenham esse hábito saudável, aumente a quantidade de pessoas que usa a bicicleta, mas que eles tenham salvaguardado também a segurança. A Larissa mostrou aí que são 6 quilômetros, né, de ciclovias e ciclofaixas na cidade. Parece até muito, mas não é, além de não ser muito, elas ainda estão em lugares que normalmente as pessoas não usam para circular. A gente vê, geralmente nas reportagens, as matérias das pessoas andando de bicicleta, se locomovendo em grandes vias, onde não há qualquer proteção para essas pessoas. As ciclovias na cidade, elas são colocadas muito mais em lugares para dizer que tem do que para serem usadas de fato. E um grupo de ciclistas realiza hoje à noite uma ação para pedir paz no trânsito e ciclovias para Manaus. Eles querem chamar a atenção do poder público para o problema enfrentado por quem anda de bicicleta na cidade. Como a gente vem mostrando aí, o Rômulo de Castro traz mais detalhes para a gente sobre essa manifestação. Diga lá, Rômulo. Daniela, esse evento é conhecido como Massa Crítica, surgiu nos Estados Unidos no fim dos anos de 1990, de lá se estendeu pela Europa, ganhou também as Américas e veio parar aqui na Amazônia. Já existe há algum tempinho e o objetivo realmente é chamar a atenção das autoridades em relação à necessidade de se ter estrutura para ciclistas aqui na capital do Amazonas. Vou conversar agora com a Nádia Aguiar. Aqui na minha ficha ela está como uma das organizadoras desse evento, mas ela disse que prefere ser chamada como uma das participantes porque o Massa Crítica não tem dono, né, Nádia? Bom dia. Vocês querem estender esse protesto de que forma? Como é que vai funcionar hoje? Então, a Massa Crítica, como você já abordou, né, é um movimento que surgiu da sociedade. Então, a intenção é aquelas pessoas que estão inconformadas de alguma forma, né, aquelas pessoas que escolheram meios de transporte, a propulsão humana, como a bicicleta, como o patins, como o patinete, como o skate, que vá para a rua, ocupe seu espaço, reivindique melhores condições, chamando atenção para a falta de segurança, para a falta de estrutura, né? Mas o principal objetivo mesmo é dar o seguinte recado: sociedade, eu quero meu espaço na rua, eu tenho o direito de estar na rua. Então, é isso que a gente quer. Hoje, eu, como uma participante do evento, a minha intenção é ir para a rua e chamar a atenção da sociedade para esse ponto. E o curioso, Daniela, e o legal também, é que o início desse projeto, ele veio principalmente com os ciclistas mesmo, mas aos poucos foi se expandindo. Hoje, se você tem um patinete, você pode participar. Se você quiser ir a pé, pode ir, né, Nádia? Eu queria agora que você fizesse o convite para quem está em casa acompanhando o Manhã no Ar, que pode ir. Eu quero o local e o horário, para deixar quem está em casa bem informado. Tá certo. O Movimento Massa Crítica hoje, a reunião, a concentração é a partir das 18 horas, ao lado do Teatro Amazonas, ali no Largo, né, de São Sebastião. E o convite a gente estende a todos, né? A todas aquelas pessoas que querem ver um trânsito melhor, que querem ver uma cidade mais humana, né? Uma cidade onde todo mundo ocupe seu espaço de forma igual, uma cidade que não pense só nos carros, mas uma cidade que pense em todas as pessoas utilizando o espaço público de forma democrática. Então venha a pé, venha de bicicleta, venha com seu skate, né? Traga a sua família. A gente vai fazer a caminhada, quem estiver a pé, quem estiver de bicicleta vai com a sua bicicleta. A gente pretende, na hora, o destino e os locais que a gente vai percorrer vai ser decidido, mas a gente imagina que seja pelo centro até o local onde o seu Antônio faleceu na semana passada, vítima de um atropelamento que foi na Djalma Batista.
Ok, Nádia, muito obrigado pelas informações. Então tá aí, o convite para você hoje a partir de 6 horas da noite. Pegue a sua bicicleta ou então vá a pé mesmo até o Teatro Amazonas, bem ao lado ali do teatro. Vai iniciar a concentração. O objetivo, sai de lá, percorre algumas ruas do centro e, como a Nádia nos explicou aqui, vai até a Djalma Batista, onde o trabalhador de 61 anos, Antônio Lima, perdeu a vida na semana passada e a gente mostrou aqui para você. Foi atropelado por um ônibus enquanto andava de bicicleta. Daniela, eu volto com você. Obrigada, Rômulo. Obrigada, Nádia. Parabéns aí pela iniciativa. Tomara que dê certo, que as pessoas vão lá colocar os seus direitos hoje ao lado do Teatro Amazonas. Obrigada, Rômulo. Olha só, gente, vamos dividir tela agora? Olha só, vamos voltar com o RC Cop para ver aonde é que a gente está agora exatamente, Adeilson. Aqui na bola da Samsung, a bola do Armando Mendes na Zona Leste, que liga a Zona Leste ao Distrito Industrial, Dani. A gente veio mostrar que por aqui o trânsito está tranquilo também, inclusive até melhor do que ontem, até melhor do que os últimos dias. Normalmente quem vem ali da Zona Leste em direção aqui à bola da Samsung tem que ter um pouco de paciência até a chegada da bola da Samsung, mas hoje não, tanto na rotatória quanto ali no lado esquerdo, que é Altaz Mirim, a grande circular para quem vem lá do São José, o trânsito é muito bom, como o Alex mostra aí, ó. Esta é a Altaz Mirim, o trânsito é tranquilinho na manhã de hoje, graças a Deus. Sexta-feira até aqui com trânsito bom, Dani. Obrigada, Adeilson. Imagens do Alex e aí o comandante Robson mostrando a nossa cidade do Alto, ao vivo, informações de trânsito. A gente já mostrou aí protesto lá na Ponta Negra. E a gente agradece, então, a participação, olha aí, mostrando a nossa cidade, o Distrito Industrial de Manaus, na manhã dessa sexta-feira. Adeilson, antes de encerrar sua participação, você tem informações de tempo? A gente acabou hoje ficando mais atento ao trânsito, não falou de tempo. Você tem informações sobre o tempo? Temos sim, Dani. O Instituto Climatempo prevê 8 milímetros de chuva para hoje. Temperatura instável, ela pode alcançar 33 a máxima e a mínima 24 graus centígrados. Neste momento aqui no lado do Distrito Industrial, como Alex Gomes está mostrando, o tempo é parcialmente nublado. Agora há pouco o sol queria aparecer, mas essas nuvens aí que são um pouquinho baixas, elas não deixaram. Mas é um tempo parcialmente nublado, previsão de sol sim para as próximas horas e principalmente para os próximos minutos. O tempo até que está gostoso na manhã desta sexta-feira, a exemplo do trânsito, Dani. Amém, Adeilson, que seja assim, ó, que cidade bonita, né? Quando a gente sobe e vê essas nuvens, a cidade aí cercada de floresta, o rio que a gente mostrou há pouco, realmente é muito bonita. Obrigada, Adeilson. Até mais. Um abraço, Dani. Um abraço em nome do comandante Sérgio Alex Gomes. Bom fim de semana, né? Estamos à disposição sempre. Até mais, Dani. Obrigada, tchau, gente. Valeu. Até a segunda. Alunos da Escola Estadual José Carlos Mestrinho, do bairro Crespo, Zona Sul de Manaus, voltaram a ter aula hoje. As atividades da unidade de ensino estavam paradas, você sabe, desde ontem, após aí um grupo de alunos causar uma confusão durante uma brincadeira em sala de aula. Ontem, o Conselho Tutelar da região esteve na escola para uma reunião com os pais para saber que brincadeira é essa, meninos. A brincadeira, inspirada em um ritual praticado no México, fugiu do controle e provocou tumulto entre os alunos da Escola de Tempo Integral José Carlos Mestrinho. Alguns estudantes passaram mal após imitarem o passo a passo do ritual divulgado na internet, como Charlie Charlie, e que teria se tornado mania nas escolas. Fizeram uma cruz, aí lá no caderno estava escrito sim ou não em inglês. Aí começou a rodar, sozinho. Aí apontou pro sim, aí falaram, Charlie, Charlie, você está aqui hoje. Aí botaram só sim. Botaram só sim, aí as pessoas começaram a gritar e o caderno voou para cima, caiu. As pessoas começaram a ver assim, visão, quando a folha caiu, aí o fogo se espalhou. Fiquei preocupado porque ele chegou lá em casa todo alvoroçado, querendo que a gente abrisse a porta, que ele chegou praticamente assombrado em casa, né? E eu fiquei preocupado, né? Depois da proporção que o caso tomou, as aulas foram suspensas. Uma reunião interna foi convocada pela direção do colégio, com a presença dos pais, de representantes da Secretaria Estadual de Educação e até do Conselho Tutelar.
E em nota, a Secretaria Estadual de Educação informou que as ocorrências estão sendo acompanhadas pelas coordenadorias distritais e de educação e que os gestores das escolas foram instruídos a ter um diálogo aí com os pais para que esses façam com que os filhos cumpram o regulamento interno da escola. É o que a gente espera, chega de confusão. O sentimento de insegurança tem feito com que algumas pessoas procurem alternativas. Com isso, a segurança privada tem ganhado aí mercado e algumas tecnologias têm servido de opção para quem quer se livrar do medo. Vamos ver na reportagem do José Augusto de Souza e da Nívia Salgado como é que as pessoas estão aí tentando se precaver com esse clima de insegurança. Viver trancada é a nova rotina desta comerciante. Ela ainda contabiliza os prejuízos do último roubo que sofreu. Foram 5 de dezembro para cá. O último, no início do mês, foi registrado pelas câmeras compradas recentemente. Segundo ela, o problema foi a polícia que demorou demais para chegar. Me ligaram, me informando o que estava acontecendo. Eu liguei no momento para a polícia e eu cheguei aqui depois de muito tempo foi que a polícia veio aparecer. Apesar do que aconteceu, a senhora pensa em manter suas câmeras aqui? Ela de alguma maneira... Com certeza, eu vou manter e vou até instalar mais. As estatísticas mostram que nem sempre cercas, portões e o policiamento são suficientes para manter as pessoas seguras. Só em Manaus, mais de 15 mil estabelecimentos são monitorados eletronicamente hoje. E esse número não para de crescer. Nas lojas de equipamentos de segurança, as vendas crescem até 12% ao ano, um número invejável, principalmente em tempos de crise econômica. Quanto mais crise, mais arrombamentos, mais meliantes fazendo pequenos assaltos. Isso toma conta da sociedade, uma certa insegurança e que reflete nas empresas de sistemas eletrônicos de segurança. Então, para o segmento sempre está em alta, nunca está em baixa. Esta empresa monitora 2.800 estabelecimentos em tempo real. Ao identificarem um invasor, os funcionários acionam a polícia, mas a demora no envio de viaturas muitas vezes não impede o roubo. Por isso, o Sindicato das Empresas de Segurança Eletrônica vai propor uma parceria ao poder público. Eles pedem maior agilidade da Secretaria de Segurança no atendimento aos clientes. Em troca, oferecem milhares de câmeras particulares para ajudar na investigação de crimes. A proposta será defendida durante a Feira de Segurança Privada. Expositores vão mostrar as novidades para quem quer se proteger contra invasores ou mesmo funcionários mal intencionados. Invenções como estas etiquetas. Elas permitem o controle de mercadorias à distância, sem a necessidade de câmeras ou leitores de códigos de barra, por exemplo. Tudo é controlado por ondas de rádio. Se algum produto sair de meu estoque com essa etiqueta, eu consigo monitorar qual foi o produto, a hora que ele saiu e para qual cliente ele saiu. E que tal monitorar tudo pelo celular, de qualquer lugar? A internet permite, através de um app igual esse que eu tenho aqui no celular, você se conecta, abre uma imagem específica e aqui estamos nós. Com tanta tecnologia, está cada vez mais difícil escapar das câmeras. Que bom nesse caso, né? E quem ficou interessado por essa alternativa pode conferir as novidades, as opções no setor de segurança na Expo Segurança, um evento que começa hoje aqui em Manaus. E o Rômulo de Castro traz mais informações pra gente, né, Rômulo? Convite para você que está em casa. Nonato, bom dia para você, seja muito bem-vindo. Expo Segurança 2015. Convide quem está em casa e explique para a gente como é que vai acontecer. Então, a Expo Segurança Amazônia 2015, ela vai ocorrer a partir de hoje, inclusive às 10 horas, será a abertura no Manaus Plaza Shop, com a presença inclusive do governador do estado do Amazonas e autoridades, tá? E ela ocorrerá em 3 dias, hoje, sábado e domingo. E ela está aberta ao público, mas tem um ingresso inteiro a R$30 e estudante R$15. E também tem um ciclo de palestras, tá? Para discutir exatamente esse tema tão presente, tão importante para a sociedade, que é segurança pública e privada. E um dos pontos principais que será discutido é exatamente a integração que começa a ocorrer hoje no estado do Amazonas com relação
a esse tema segurança pública e privada, a participação da segurança privada juntamente com a segurança pública. Ok, Nonato, muito obrigado pelas informações. Daniela, só para completar, você que está em casa vai poder ver lá, por exemplo, como é que funciona um circuito de segurança. Isso a partir de 10 horas da manhã até 10 horas da noite no Centro de Convenções Manaus Plaza, Djalma Batista. Daniela. Obrigada, Rômulo, pelas informações. Olha só, gente, vamos mudar de assunto. O Paço Municipal de Manaus recebe nesse fim de semana um evento que vai reunir gastronomia, música e várias intervenções artísticas, né? Nós estamos recebendo aqui no estúdio o secretário da Manaus Cult, o Bernardo Monteiro de Paula, que vai dar mais detalhes pra gente dessa super festa. Muito obrigada por ter vindo, então, Bernardo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no seu programa e falar um pouco do passo a passo. O prefeito Arthur Virgílio Neto começou o trabalho de revitalização do Centro Histórico de Manaus no primeiro dia de gestão, transferindo o seu gabinete para o centro. E a partir daí tivemos a parte da recuperação do mercado do Lisboa, logo depois, em 2014, a relocação dos camelôs, que deixaram de ser camelôs, passaram a ser microempreendedores e foram para as galerias populares, liberando o passeio público para a cidade, e isso até antes da Copa do Mundo. E agora chega um novo momento do centro da cidade. O turista que veio na Copa do Mundo ficou no centro da cidade porque achou bonito o centro da cidade. Isso foi uma escolha, né? Realmente Foi uma escolha. Eles optaram pelo centro ali de São Sebastião, também o Bar do Armando Bombom. Demais, né? E o que a gente quer, na verdade, é levar também o Manauara para o que o turista curtiu, que é o Centro Histórico de Manaus. O Centro Histórico de Manaus, muito especificamente aquele em torno do Paço da Liberdade. Ali é onde nasceu a cidade. Nós temos as duas primeiras casas da cidade na Bernardo Ramos. Nós temos o Paço da Liberdade, que foi sede do Executivo Municipal durante tanto tempo. Nós temos o Café Teatro, que é o nosso teatro municipal, pela parte da prefeitura. E tantos outros projetos que, somados aos investimentos que foram liberados pelo Pacto de Cidades Históricas, como a revitalização da Câmara Municipal de Manaus, que vai ser a Pinacoteca Municipal de Manaus, Daniela. Quando? Já está previsto? Já está em obras. A gente quer entregar até o final de 2016. Em obras não. O projeto já está aprovado junto ao governo federal. Temos as licitações que ocorrerão agora até o terceiro trimestre. E a nossa expectativa é de entregar até o final de 2016. Cabaré Chinelo, aquele prédio tão bonito, logo do lado da prefeitura, que finalmente vai ser revitalizado. Então são tantas ações. O Cabaré Chinelo é um projeto, inclusive, bem antigo, né, secretário? O que de fato agora vai ser feito para colocar para funcionar o Cabaré Chinelo, que causa tanta curiosidade na época da borracha, tantas histórias envolvendo aquele prédio? Como é que ele pode ter realmente um uso para a sociedade, um uso urbano? Então, a gente, como eu estou lhe falando, todos esses equipamentos culturais, eles estão locados num espaço geográfico muito pequeno. Então, com grande atratividade, vamos transformar a Câmara Municipal na Pinacoteca. Existem projetos para transformar o Cabaré Chinelo. São duas opções, ou num centro de cultura popular, né, então mais voltada hoje a dinâmica da cidade, ou transformar ele no uso que era remanescente, que era o Hotel Cassina. Né? Então, tudo isso ainda está em discussão com os técnicos, o pessoal do IMPLUR, do Planejamento Urbano, tem discutido bastante, porque o essencial é trazer gente para aquela área, que é uma área muito bonita. Por falar nisso, o Paço, a gente estava conversando até antes de começar aqui a entrevista, o Paço, para quem não sabe, é a antiga sede da prefeitura, né, que durante muito tempo ele ficou ali parada, e a gente estava procurando informações sobre o Paço. Ele foi inaugurado em 2012, mas as pessoas, logo naquela época, logo no iníciozinho de 2013, não costumaram visitar, não era um espaço que as pessoas sabiam que existia. Como é que vocês vêm trabalhando e de que forma estão tendo retorno para tornar o Paço um ponto turístico, um centro de atração para as pessoas também que vivem na cidade? Então, só para você ter uma ideia, em 2013 a gente abriu o Paço da Liberdade e tivemos aproximadamente 600 pessoas que visitaram o Paço da Liberdade. Em 2014, depois de lançarmos a pedra fundamental da Pinacoteca Municipal, que foi uma doação do Thiago de Mello, e ele doou Miró, são diversos outros artistas que foram presenteando o Thiago de Mello ao longo da carreira dele. Pelo acervo dele, né? Acervo próprio dele, ele doou para o município. E diversos outros artistas também amazonenses que doaram suas obras para fazer parte da Pinacoteca Municipal. E além de exposições como agora, a gente tem a exposição de artes visuais, que são mais de 12 artistas que estão trabalhando lá, que tem trabalhos expostos lá.
A gente conseguiu aumentar de 600 para 4.500 pessoas visitando o Paço da Liberdade. Em 2 anos. Em um ano. Isso é um ganho 2013 assim, para de agora. 2013 para 2014. 2014. É um ano é assim, um dado muito expressivo, porque geralmente os museus estão em declínio de visitação e Manaus segue o contrafluxo disso. Porque, e até temos algumas notícias boas para dar. O prefeito Arthur, ele autorizou a construção do anexo do Paço da Liberdade. O anexo do Paço da Liberdade envolve um auditório, envolve um restaurante, e é o que faz da sustentabilidade para o Museu da Cidade. Que precisa dessa estrutura, né, secretário? Exatamente. A gente estava mostrando agora, eu queria pedir para a produção repetir, que é o projeto de vocês do Passo a Passo, que acontece amanhã. Eu queria que você falasse um pouco a respeito. Aqui vão ter barracas, né, com comida, como é que vai ser? Então, são 35 chefes locais, 36 na verdade, chefes locais, e 3 chefes de São Paulo. O Mercado é um programa que feito em São Paulo com muito sucesso e que aproxima os chefes, a alta gastronomia, da população. Então são preços bem acessíveis, então de 5 a 18 reais, porque a expectativa mesmo é fazer que a população possa ir em diversas barracas, provar bastante comida, enfim, mas o passo a passo... É o chamado que o pessoal que está em casa, é o chamado degustar, né? Quem nunca degustou uma comida vai ter essa oportunidade de conhecer aí a degustação de grandes chefes. E a gente tem falado que o passo a passo é uma degustação cultural, Dani, porque a gastronomia é importante, sim, mas a gente tem a 9ª mostra de teatro, que vai ser feita no Café Teatro, e os 2 espetáculos vencedores da mostra do ano passado estarão se apresentando de forma gratuita. Nós teremos Overload, Nicolas Júnior, grandes nomes, Elias Moreiras, tocando lá durante o passo a passo. O Paço da Liberdade vai estar aberto com a mostra de artes visuais, que tem uma artista lá que até tem um trabalho belíssimo, a Adina Abreu. São tantas coisas, por exemplo, a gente vai ter o box com palhaçada, que são clowns que fazem interação com a plateia. Vai ser uma coisa bem dinâmica, bem despojada. O grupo de dança do La Salle também vai estar se expondo. Então são todas as expressões culturais que estarão lá na praça, lá do lado do Paço da Liberdade, no nosso programa Passo a Passo. Então, fala pra gente, secretário, que horas começa, vai até que horas? É só no sábado? Não, no sábado, no domingo, de 4 às 10 da noite. E a gente conseguiu incluir também uma feira de artesanato, que vai reunir dentro da feira de artesanato um sarau literário. A gente vai ter grandes nomes lá participando desse sarau. O que a gente quer estimular é uma grande convivência cultural no centro da cidade. Em São Paulo, quando a gente vai para São Paulo, tem a Vila Madalena. Quando a gente vai para o Rio de Janeiro, tem a Lapa. E Manaus sempre teve essa relação, a Manaus de Boêmia. E é isso que a gente quer. Precisamos ter uma rua que seja referência da gastronomia, referência e expressão da nossa cultura, para cada vez mais tornar uma cidade com um grande apelo turístico. Tem muita gente que tem preocupação com o trânsito, né? Quem não vai pegar transporte coletivo, quer ir de carro, por exemplo, como é que vai fazer para chegar lá, estacionar? Você já tem um esquema sobre isso? É isso que a gente queria deixar, pode vir com tranquilidade, está divulgado tanto na página da Manaus Cust, da Prefeitura, as opções de estacionamento. Nós teremos segurança, além de seguranças públicos, policiais militares, guardas municipais, agentes de trânsito, nós teremos também segurança... Aí um mapinho, a gente está mostrando inclusive como é que vai ser esse acesso, né? E está na página da Manaus Cult também, né? Nós teremos principalmente na Eduardo Ribeiro, na 7 de setembro, que leva até o Paço da Liberdade, seguranças privados para dar mais segurança, mais conforto para a população que quiser ir. Agora eu faço uma recomendação, Dani. As pessoas cheguem cedo, porque eu tenho convicção que vai ser um grande evento, muitas pessoas estarão nos visitando, porque é incrível a quantidade de pessoas que não conhecem o Paço da Liberdade, não conhecem a Praça Dom Pedro, que é um espaço tão importante para a cidade. E eu te confesso que não fui ainda, né? Eu estou devendo isso para mim mesmo, para as minhas filhas, inclusive. Prometo que amanhã eu vou dar uma passadinha lá com as meninas. Eu acho que todo mundo devia fazer também, que iniciativas como essa devem ser valorizadas e prestigiadas. Obrigada, secretário. Obrigado, que dê querido. tudo certo, a gente está na torcida, vai dar e que as pessoas possam se divertir, comer bem e conviver ali bem com a família num lugar historicamente tão importante para todos nós.
Te espero lá, espero vocês também. Obrigadíssimo, obrigadíssimo, secretário. Olha só, a gente até se despediu do Adeilson, mas agora a gente vai voltar com ele. O RC Cop continua voando, mostrando tudo ao vivo, porque lá na Ponta Negra, a situação que a gente mostrou mais cedo dessa manifestação de trabalhadores da construção civil, agora complicou mais ainda. Fala aí, Adeilson, o que você está vendo? Qual é a situação nesse momento? É por isso que a gente está de volta, Dani, porque a prioridade é sempre o condutor, é sempre o cidadão. E complicou mesmo o trânsito aqui, que é a estrada aqui da Ponta Negra, principalmente no sentido Ponta Negra. Para quem vem da Compensa, da Avenida Brasil, em direção aqui a Pedro Teixeira, já sente este congestionamento que está sendo causado por este grupo aí, ó, de manifestantes. A gente observa que vários carros da Polícia Militar aí, o Alex, fechando 1, 2, 3, 4, 5 viaturas da Polícia Militar já estão no local, tentando minimizar aqui essa situação. Os manifestantes continuam por aqui. A gente tem informação de que é a manifestação do Sindicato da Construção Civil, além de pessoas que são contra mudanças do governo no plano econômico. E a consequência dessa manifestação é exatamente um trânsito muito complicado. A gente observa aqui embaixo, ó, aí, neste retorno, em direção à Ponta Negra, que um desvio exatamente para quem vem ali do não quiser enfrentar esse trânsito pesado em direção à Ponta Negra, fazer o retorno, porque aí o Alex mostra que em direção à Ponta Negra o trânsito é muito complicado. É só para a gente mostrar essa dimensão, Dani, o condutor já pega um congestionamento ali próximo a Pedro Teixeira, e para quem vem do centro, próximo ali à sede do governo na Avenida Brasil. Então o trânsito é muito complicado. Se o condutor puder evitar, é bom que eu faça, porque por aqui o trânsito... A gente perdeu o sinal, é isso? Eu continuo ouvindo o Adeilson, mas ele falou uma coisa que a gente tem que tomar cuidado realmente e muita atenção lá na Ponta Negra. A gente voltamos então com o sinal. Adeilson estava falando pra gente o seguinte: essa manifestação é aqui perto, ali quem conhece a estrada Ponta Negra, perto do buffet do Silas, ali próximo ao shopping Ponta Negra, e o engarrafamento começa lá da Pedro Teixeira, é isso mesmo, Adeilson? Exatamente, já está se aproximando ali a Pedro Teixeira, naquela rotatória da Pedro Teixeira, né, que entra para Pedro Teixeira. Então, para quem vem ali, por exemplo, da Pedro Teixeira, na rotatória que pega já aqui a Coronel Teixeira, a partir de lá já pega um congestionamento em direção aqui à estrada da Ponta Negra. O comandante Sérgio nos falou que é mais ou menos uns 10 quilômetros, mais ou menos aí, de congestionamento. Quem vem ali da Avenida Brasil, da Compensa em direção à Ponta Negra, já o mesmo acontece também para quem vem lá da Pedro Teixeira em direção a Coronel Teixeira, aqui a estrada da Ponta Negra. Então o congestionamento já é bastante intenso, como o Alex mostra neste momento aí, muito complicado mesmo. A gente chama a atenção, Dani, que o Manaus Trans já está no local, são mais ou menos uns 5 ou 6 agentes do Manaus Trans por aqui, desviando o trânsito, viaturas da Polícia Militar para tentar minimizar, para manter a cautela e a calma aqui na Coronel Teixeira, que é a estrada da Ponta Negra, no sentido Ponta Negra. Dani. Obrigada, Adeilson. Agora eu vou com o Márcio Azevedo, que estava em outro ponto da cidade, já se deslocou agora para mostrar para a gente agora de baixo, exatamente, ele está próximo da Polícia Militar, exatamente aonde tem a retenção do trânsito causada por esse protesto de trabalhadores da construção civil. Fala, Márcio, o que você está vendo aí? Então, Daniela, bom dia. Olha, essa retenção, se você observar, é porque eles colocaram o carro de som ocupando 2 faixas da avenida. E a Polícia Militar e o Manaus Trans colocou os cones para fazer o recuo. Nesse momento, o deputado estadual José Ricardo Éden está lá em cima do carro, no microfone, nessa manifestação que tem participação da CUT, da Central dos Trabalhadores, e está causando todo esse transtorno para os motoristas, como disse o Adeilson, falando aí de cima. Há um grande efetivo da Polícia Militar, dos policiais da Força Tática aqui, preparados para agir em caso seja necessário. Até o momento a manifestação é pacífica. Só quem não está gostando são os motoristas. A gente tem aqui na lateral, olha, muitos trabalhadores da construção civil sentados aqui de maneira pacífica, lendo o informativo com as reivindicações e de braços cruzados, ó, reclamando da questão salarial. Já mais aí na frente, olha a situação do trânsito como está agora
nesse momento. Motorista, a gente vai tentar consultar um motorista aqui para ver o que ele está achando disso, dessa situação do trânsito. Vamos aqui. Senhor, está atrapalhando o seu dia a dia isso aí hoje? Com certeza. Você está indo para onde? Eu estou indo tirar a carteirinha dela do Centrão. Já está atrasado? Um pouquinho atrasado. Tá certo, olha aí, Daniela. Os motoristas não estão muito satisfeitos não com essa manifestação que está atrapalhando um pouco a vida deles. Nós vamos continuar aqui de baixo. Qualquer informação a gente dá traz ainda nessa edição do Manhã no Ar para vocês, ou daqui a pouco no Alô Amazonas. Obrigada, Márcia Azevedo, que vai continuar aí nessa confusão, nessa manifestação, mais uma manifestação aí tumultuando o trânsito na cidade de Manaus. Como o Márcio falou, ele está fazendo toda a reportagem, você vai ver em detalhes até que horas foi essa manifestação, toda a repercussão que isso causou ao trânsito, daqui a pouco, meio-dia, no Alô Amazonas. Agora a gente vai para um pequeno intervalo, são 7 horas e 34 minutos e a gente volta daqui a pouquinho falando de esporte com Carol Queiroz. É só alguns minutinhos, a gente volta já já. 42 minutos, estamos de volta e agora a gente vai ver o recado lá do pessoal do Hoje em Dia pra gente. Olá, bom dia, Ana Hickman. Bom dia, Daniela. Oi, Manaus. O Personagens do Brasil de hoje está muito exótico. Eu fui conhecer uma menina que é tipo uma camaleoa. É? Isso mesmo, Aninha. E ela tem o poder da transformação. Você ficou curioso, não? Lógico, né? Então fique ligadinho aqui no Hoje em Dia. Até mais. Também fiquei curiosa, camaleoa, por que será, né? Olha só, e na reta final do Barezão, alguns jogadores de futebol já estão aí se preparando. Cadê a Carol? Carol já está com a gente? Olha só. Olá, Carol, bom dia, tudo bem? Já está aí no estúdio do Craque na TV. Fala aí, conta essa história que eu já adiantei pro pessoal dos jogadores aí do Barezão. Pois é, Dani, você lembra que ontem a gente estava falando justamente disso? Então, os jogadores aí que na reta final do Barezão aproveitaram para dar uma relaxada. Aí veio aquela confusão lá na Constantino Neri, pararam a Constantino Neri, a gente teve que parar a matéria. Então, agora a gente vai rever um pouquinho dessa história. Olha só o que os jogadores aprontaram lá no kart, Dani, vamos ver. 8 jogadores de 4 clubes de futebol profissional do Amazonas deixaram o campo de lado para se divertir nas pistas. A ideia é estar trazendo os jogadores, né, que jogaram o Campeonato Amazonense e uns que ainda estão jogando, né, para estar se divertindo, né, e estar relaxando nesse momento aí de decisão, onde está tendo a semifinal. Antes de pegar o volante, algumas orientações, parecidas com as que os técnicos passam na beira do campo. As bandeiras aqui não marcam faltas ou irregularidades. A primeira parte, antes dos jogadores entrarem na pista de corrida, é aqui, a parte da instrução. O Paulo Vitor deu algumas instruções aqui sobre as bandeiras. A bandeira amarela significa acidente na pista, vermelha, prova interrompida porque está muito bagunçada. Será que, aí moçada, será que vai ter muita bandeira amarela, acidente? Será que vai ter acidente? Agora a bandeira vermelha. Será que a corrida vai ser bagunçada? Será que vai ter que ser interrompida por causa disso? Não, vai ser organizado. Eles estavam tão à vontade com a brincadeira que o clima foi descontraído até na hora de colocar o capacete. Os atletas entraram equipados na pista como pilotos profissionais. Charles, artilheiro do campeonato amazonense, escolheu o primeiro carro. Já fui esperto, já corri na frente, já peguei o primeiro carrinho, né? Deixa eles brigar lá atrás, mas já vou querer a primeira posição aqui também. Roberto Dinamite estava logo atrás. Ele não dirige, mas prometia uma boa corrida. Não, na minha vida normal, no meu dia a dia, eu não sei dirigir não, né? Mas aqui no kart a gente já andou brincando algumas vezes aí, espero ter um bom desempenho. E lá vão eles. Em uma das curvas, Fábio Gomes bate nos pneus. E não foi só ele. Dinamite sofreu uma falta, ou melhor, uma batida na traseira do carro e teve de abandonar a prova. A tentativa em dirigir não deu certo nem aqui no kart. Com menos um na pista, os pilotos aproveitaram para acelerar. Rodrigo Ítalo cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, com 22 voltas em 33 minutos. Mas foi complicado manter a posição. Foi uma briga acirrada, né? Eu, Fábio Gomes e Charles ali nas primeiras colocações, mas foi divertido. O importante aqui foi a confraternização, né, de todos e tá todo mundo de parabéns. Fábio Gomes, que era o lanterna, acabou virando o jogo e terminou na segunda colocação. A camisa usada pelo atleta caiu bem na ocasião. Exatamente. Eu fiquei em segundo lugar e nunca tinha corrido, né? Mas foi uma boa colocação e feliz também por ter feito a melhor volta, né? Charles não conseguiu manter a posição e ficou em terceiro. O artilheiro tentou se explicar. Aconteceu que fui atrapalhado pelo Roberto Dinamite.
o carro dele não desenvolve. Depois eu pego o Elcio Bar na minha frente também, que o carro dele também não desenvolve, não sei o que acontece. E o Dinamite, hein? Ele realmente não teve sorte com o volante. Deu apenas 2 voltas. Habilidade só com a bola mesmo. Então é melhor focar no futebol, já que o Barezão está chegando à reta final. Aqui foi brincadeira, né? Mas sábado aí é uma situação muito séria. O Fast está focado, estamos treinando forte. A gente vai premiar aqui o campeão da corrida. Show, tá? O Rodrigo Ivo, lateral esquerdo do FAT. Parabéns. Obrigado. Isso aí. Você tá gravando? Gente, parabéns pros meninos, mas é melhor ficar jogando futebol mesmo, né, Dani? Muito melhor, né? Eu acho que cada um na sua. Cada um na sua, mas tá certo. Dani, mudando de assunto, olha, a turma do wakeboard tá se preparando aí pro circuito da modalidade que promete agitar o Tarumã amanhã, viu? Vamos ver. Você é do tipo que gosta de um esporte aquático praticado sobre uma prancha, onde o atleta aproveita as ondas deixadas por uma lancha e faz manobras radicais? É assim que a turma do wakeboard ganha a vida e se diverte. O esporte é bem popular aqui no estado, tanto que Manaus vai sediar uma competição da modalidade no fim desse mês. E nós fomos conferir o local das provas, mas para chegar lá, o primeiro passo é rebocar a lancha com o trator até o rio. Depois, navegamos em direção à estrutura montada para receber os atletas. E já está tudo pronto. Ano passado a gente fez uma etapa, esse ano a gente quer fazer 3, então a gente espera que dê um público bom para assistir, que a galera goste, o pessoal que tem lancha, tem jet ski, gosta de ver manobras. E neste ano uma novidade, a união de 3 modalidades, wakeboard, wake surf e wake skate. Todas são praticadas com pranchas. Samuel Hebron também vai encarar o desafio e aproveita o tempo livre para treinar. Cada atleta vai ter 30 segundos ou 400 metros para se apresentar e fazer entre 4 e 6 manobras. Um dos motivos para Luciana e Samuel estarem treinando de forma intensa é a participação de 2 atletas de alto nível. Felipe Miyamoto, de Brasília, recém-campeão pan-americano na Argentina, e o mineiro Henrique Daibert. Bom, como eu também gosto de aventura, fui convidado a fazer wakeboard. Então agora, vamos lá, vamos tentar. Valeu! Agora eu vou passar todas as técnicas pro Marco, como ele vai fazer para subir, levantar, se equilibrar na prancha. E confere aí, vai ser show. É claro que eu passei vergonha. Não consegui de primeira, de segunda e nem de terceira. Mas depois de tanto tentar, surfei por alguns segundos. Boa! É isso aí! Deu para imaginar por que esse esporte é tão popular no Amazonas. Além do cenário da competição, praticar wakeboard é misturar a adrenalina e a sensação de liberdade. Tá certo, Marquinho, nosso repórter, obrigada. Aí vai tentando mais um pouquinho, né, Dani? O que vale é a tentativa, né? Se a pessoa não tentar, não consegue nunca, Carol. Pois é, verdade. Olha, pra quem gostou, o evento começa às 8 da manhã, tá? E outra novidade dessa etapa é que ao final da competição vai acontecer aí uma grande festa. Os atletas vão poder relaxar aí com um repertório variado de música eletrônica, tá bom? Que bacana, vai ser bem legal mesmo. Bem bacana. Dani, vamos falar agora de Barezão, viu? Nós fizemos aí uma tabela com jogos de ida e volta. Lembrando que amanhã tem rodada. Vamos colocar aqui no telão pra gente poder falar um pouquinho aí. Olha, aí são os jogos da semifinal. Amanhã, sábado, às 15 horas na Colina, tem Princesa e Fast. Lembrando que esse é o jogo transmitido pela TV A Crítica. Você não pode perder. E no domingo, também às 15, lá no Floro de Mendonça, tem Penarol e Nacional. Tá aí os 4 times que ficaram agora para essa fase. Esses são os jogos de ida, tá? Nesse fim de semana.
Vamos rodar aí a tabela, a gente tem os jogos do próximo fim de semana, só lá no dia 6, ó. Às 15, na Arena da Amazônia, tem Nacional e Penharol, esses são jogos da volta, tá? E no sábado, também às 15 horas, só que na Colina, aí Fast e Princesa, os jogos da volta, viu, Dani? Todo mundo ligadinho aí nas semifinais do Campeonato Amazonense, tá bom? É isso, tá? Amanhã não, né? Segunda-feira eu tô de volta no Manhã no Ar, tá? Aliás, comigo na apresentação, né, Dani? Verdade. E amanhã, craque na TV, é isso? Amanhã, craque na TV, todo mundo ligadinho, 11 da manhã, muito esporte aqui na tela da TV A Crítica. Obrigada, Carolzinho. Bom fim de semana aí, de trabalho até amanhã de manhã, depois descanso aí no sábado e domingo. Beijão. Isso mesmo. Até semana que vem. Até. Vamos então ver alguns assuntos para você ficar atento hoje e também nesse fim de semana. Olha só. O que a gente tem nos assuntos do dia, gente? Servidores federais paralisam atividades contra ajustes fiscais na Praça do Congresso, no centro, às 15 horas. O protesto é contra o ajuste fiscal e o corte no orçamento da União. O ajuste prevê a alteração no seguro-desemprego, auxílio-doença e pensão por morte. O ato contará com a presença de servidores do INPA, IBAMA, FUNASA, INCRA, FUNAI, CONAB e DENIT. O que mais a gente tem? No assuntos do dia, Escola Estadual promove feijoada beneficente. Amanhã, gente, dia 30, meio-dia, na Escola Augusto Carneiro, na Avenida Joaquim Nabuco, na Praça 14. Informações pelo 3232-6787. Vale a pena a gente ajudar, sem dúvida nenhuma. A renda arrecadada vai ser utilizada aí pela escola na construção de um estúdio de filmagem didático-pedagógico. A escola, a gente sabe, atende aproximadamente 150 alunos com vários tipos de necessidades especiais, desde o jardim até o 9º ano. Quem puder ajudar, faça, porque é um trabalho muito legal que a escola realiza. E olha só, mais um assunto, a Fundação SECOM realiza ação de rua alusiva ao Dia Mundial Sem Tabaco, hoje de 9 às 3 da tarde, na Praça Eliodoro Balbi, no centro da cidade. Durante essa ação, além de panfletos com mensagens informativas que serão distribuídos, tem também teste para medir o nível de nicotina no organismo e também são realizadas formas gratuitas das pessoas terem acesso à informação e inscrição para o programa de dependentes de nicotina poderem participar e se livrarem aí do vício na rede pública contra o fumo. Muito legal, vale anotar, você quer deixar de fumar, faça isso que faz bem para a saúde de todo mundo. Olha só, são 7h54, o Manhã no Ar fica por aqui, se despede de vocês, desejando um ótimo fim de semana maravilhoso, curtindo aí a família, com cuidado. E a gente volta então na semana que vem. Tchau, gente, um beijo, fica agora com Fala Brasil.